Olá pessoal, eu me chamo Lucas e sou estudante de Engenharia de Software. Vou fazer esse curso com o intuito de chamar a atenção de vocês, estudantes do ensino médio, para a área de TI, já que muitos querem fazer ensino superior, mas têm muitas dúvidas do que seguir. Então, eu e meu grupo fizemos alguns cursos introdutórios para que possamos despertar o interesse de vocês. Eu irei ensinar desenvolvimento de sites, mais conhecido como front-end. E para começar, vou falar sobre três tecnologias bases que devemos aprender: o HTML, o CSS e o JavaScript. O que é HTML e CSS? O HTML significa Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. Hipertexto nada mais é que a possibilidade de clicar em um texto e sermos enviados para um outro site ou permitir nossa navegação dentro do mesmo site, sendo mais conhecido como os links, dos quais nos permitem navegar na web. Além disso, o HTML permite nós criarmos a estrutura do nosso site, definindo o significado do nosso conteúdo, adicionando textos, imagens, títulos, dentre muitas outras coisas. E o CSS? A linguagem CSS significa Cascading Style Sheets, folhas de estilo em cascata. Essa linguagem tem esse nome pois seu código é lido de cima para baixo, dando preferência ao conteúdo mais próximo do fim. O CSS serve para adicionar estilização ao seu site, ou seja, ao conteúdo HTML. Ele permite deixarmos a apresentação do nosso site mais organizado, bonito, agradável e fácil de navegar, por meio da adição de cores, fontes, layout bem estruturado, sombras e muito mais conteúdo do que isso. Demonstrando um exemplo de HTML para vocês, aqui temos como funciona um documento HTML. Seu conteúdo é feito por meio de tags, como vocês podem ver abaixo em cor amarela. Temos dois tipos de tags, uma onde devemos adicionar uma abertura e outra de fechamento, e o seu conteúdo dentro de ambas. Logo abaixo temos outro tipo de tag sem fechamento, onde inserimos alguns atributos que são características da tag, para poder indicar algo que ela possa fazer. E dentro desse atributo, colocamos o seu valor, que representa o que a tag deve fazer. Agora, o CSS é bem diferente, como podem ver. Primeiro, devemos usar um seletor de tag vindo do documento HTML, que serve para a gente poder modificar todo o seu estilo. E para fazer isso, abrimos e fechamos chaves e todo o conteúdo que vai ali dentro vai ser refletido na sua tag. Aqui, como exemplo, coloquei duas propriedades, uma de cor, que é o color, com seu valor de purple, onde a cor do texto seria alterado para roxo. Já embaixo, coloquei uma propriedade para alterar o tamanho do texto, onde o seu valor é de 16 pixels. Mas e o JavaScript? O JavaScript é uma linguagem de programação onde envolve pensamento lógico para estruturar o nosso código. Nele, usamos condições para que algo aconteça. Loops para um trecho se repetir por um momento determinado e variáveis que nada mais são do que um espaço alocado na memória do nosso computador para podermos trabalhar com ela. Isso torna o JavaScript mais complexo, pois é uma linguagem de programação, enquanto o HTML e CSS não são. Como eu disse para vocês, o HTML é uma linguagem de marcação, ou seja, ele vai marcar o nosso site, semelhante à marcação de uma folha em branco A4, por exemplo. Enquanto o CSS ele é uma linguagem de estilização. É como se alguém viesse nessa folha em branco e fizesse a pintura dela. Por isso,
nesse curso não vão ensinar JavaScript, mas o que eu vou passar aqui para vocês já vai ser o suficiente para ter um resultado legal de um site. Nesse nosso próximo slide, temos uma representação da linguagem JavaScript. Eu criei um código rapidamente para vocês verem como funciona, onde usamos variáveis no início do código para informar alguns dados. Nesse caso, eu criei uma variável de nome e outra de idade, onde a variável de nome recebe o valor de Lucas e a variável de idade recebe o valor 21. E mais abaixo estamos usando esses dados para fazer as condições, como eu disse anteriormente, que se estiverem de acordo com o tipo de dado acima que eu coloquei, esse trecho de código ele seria executado. Agora eu vou mostrar um exemplo de um projeto que eu mesmo fiz usando as 3 tecnologias para vocês entenderem um pouco mais como funciona e para vocês verem o que vocês serão capazes de fazer. Então, pessoal, voltando aqui para nosso exemplo, eu apertei o F11 para ficar mais visível para vocês o projeto que eu fiz, para não ficar com a tela muito poluída. Então, vocês, após o término do curso, serão capazes de fazer isso daqui. Não tudo, logicamente, como eu disse, eu não irei ensinar o JavaScript, mas tudo o que vocês estão vendo nesse momento, vocês serão capazes de fazer. E eu quero mostrar para vocês o que é o HTML, o CSS e o JavaScript em uma página. Como eu disse, o HTML faz a estruturação do nosso conteúdo. Por exemplo, aqui nós temos um trecho onde seria um título. Aqui nós temos um trecho onde seria um parágrafo. E tudo isso é o HTML que faz. Nós estamos marcando a nossa tela com esse tipo de conteúdo. Isso daqui, por exemplo, é um botão também feito em HTML. Aqui nós temos imagens onde também são inseridas com HTML. Aqui em cima, como podem ver, temos uma navegação entre links, como eu tinha dito, que são os hipertextos. E o que seria o CSS? Como vocês podem ver, nós temos algumas cores diferenciadas aqui nesses textos. Por exemplo, no nosso parágrafo ele está com uma cor mais acinzentada, enquanto no nosso título nós temos uma cor mais escura, mais voltada ali para o preto. Aqui embaixo, no nosso botão, nós temos uma cor alaranjada para chamar a atenção ali do usuário para ele adicionar ao carrinho. Outra coisa que o CSS também faz é essa estruturação aqui, como vocês podem ver. Essas coisas elas só estão no lugar que elas estão justamente porque eu usei o CSS. Essa imagem está aqui porque eu usei o CSS. Essa apresentação do nosso tênis também está aqui porque eu usei o CSS. Essas pequenas interações também são feitas com o CSS. E agora eu vou mostrar para vocês como funciona o JavaScript. O JavaScript eu esqueci de mencionar, mas ele adiciona a interação aos nossos sites. Como assim? Por exemplo, eu venho aqui nesse carrinho. Se eu clicasse e não acontecesse nada, não seria um carrinho muito útil, porque nós queremos ver nossos produtos. Se por acaso eu clicar, vai aparecer tudo que tem, ou se por acaso ele estiver vazio, vai aparecer uma mensagem. É isso que o JavaScript faz na nossa página. Além disso, por exemplo, aqui no carrinho, vou apertar em adicionar. Ele vai garantir com que o produto tenha pelo menos a quantidade de 1 aqui dentro, informando essa informação para a gente, para nós inserirmos outro valor. Por exemplo, vou adicionar aqui 2 tênis, apertar em adicionar, e vocês podem ver que no nosso carrinho apareceu o número 2, indicando que nós temos 2 produtos. Vocês podem apertar aqui,
que agora apareceria o nosso tênis. E se por acaso você quisesse excluir, poderíamos apertar na nossa lixeira. Outra coisa legal que eu quero mostrar para vocês do JavaScript também é sobre essas imagens. Como vocês podem ver, ao clicar nela, a nossa imagem ela se expande. Deixa eu fechar aqui para não atrapalhar. A nossa imagem ela se expande e nós podemos também fazer a alteração para nós podermos enxergar melhor o tênis de diferentes ângulos. Então, pessoal, nossa aula acaba por aqui. Deixe algum comentário caso vocês tenham dúvidas. Deixe também seu like ou dislike para nós podermos melhorar nosso conteúdo. Podem deixar sugestões de melhoria. E se por acaso vocês quiserem que eu ensine esse projeto no final, que eu vou deixar um projeto para vocês no final, vocês podem me dizer. Claro que eu não farei tudo, por exemplo, a parte do JavaScript, como eu disse, eu não vou ensinar, e então eu não vou fazer para não gerar dúvidas para vocês, mas tudo que vocês estão vendo vocês vão ser capazes de fazer. Então eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.